Glória a Deus, gente. Bem-vindos a mais uma célula da Vila Andrade. É uma grande bênção estar recebendo vocês, tanto aqui na reunião presencial, como também aqueles que vão estar escutando essa ministração e essa célula que vai estar sendo gravada. Se você está participando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, não deixe de fazer as anotações para que você possa receber as notificações do nosso grupo, amém? E divulgue também, que isso é muito importante. Divulgue a palavra do Senhor. Às vezes nós não sabemos como falar alguma coisa para alguém, mas a gente pode indicar algum material que já esteja pronto para que essa pessoa possa estar assistindo, possa estar recebendo. Então, faça uso das ministrações da nossa célula, divulgue, espalhe, passe para pessoas. Às vezes você tem uma pessoa que está passando por uma situação e você tem uma ministração que você lembra, que está gravada dentro do nosso, da nossa célula. Você pode divulgar isso para alguma pessoa e isso pode ser bênção na vida dela, amém? Então, que o Senhor te abençoe e que essa palavra fale muito no seu coração. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é bastante, às vezes, controverso por conta do alto índice de religiosidade que a nossa nação vive. A nossa nação foi basicamente formada pela Igreja Romana e, de alguma maneira, isso ficou incutido, e não porque a igreja em si tenha transmitido essa mensagem, mas ficou incutido que quanto mais proativos nós somos religiosamente, mais acesso nós temos a Deus, e isso não é verdade. E nós precisamos entender aquilo que Deus efetivamente espera de nós, e o tema da nossa mensagem hoje, eu creio, vai ajudar a balizar o seu coração e tudo aquilo que você está já vivendo ou não, ou vai viver, de modo que isso possa estar realmente dentro do centro da vontade de Deus. E o nosso tema dessa noite vai ser especificamente ser versus fazer. O que é mais importante? Porque quando nós estamos comparando ser versus fazer, nós estamos querendo trazer aí um comparativo de importância. E nós não vamos colocar os dois na balança, efetivamente, para dizer qual é o mais importante, mas nós vamos discernir como cada um deles deve ocupar na nossa vida espaço. Ok? Eu queria começar falando para você que o que nós fazemos deveria ser uma extensão daquilo que nós somos. Ok? Deveria ser uma extensão daquilo que nós somos. Eu quero colocar entre parênteses aqui que aquilo que nós fazemos, ou seja, obras, deveria ser uma extensão daquilo que nós somos, entre parênteses, caráter. Ok? Eu quero especificar o caráter em si, porque quando nós falamos da personalidade humana, quando eu falo da minha personalidade ou da sua personalidade, nós somos seres que dentro da nossa personalidade nós temos dois formadores principais, que um é o temperamento e o outro é o caráter. Em algumas ministrações já falei sobre isso. O temperamento é justamente, se você ligar essa palavra a tempero, ou seja, são coisas que Deus colocou dentro de você que vão influenciar na sua maneira de interrelacionar, de agir. O nosso temperamento pode ter pontos positivos e pode ter pontos negativos, e o temperamento a gente trabalha ele através do Espírito Santo. Então, o temperamento é possível a gente controlar aquela parte que não é positiva e exponenciar a parte que é positiva para que a gente possa ser cada vez melhor, cada vez mais uma bênção. E nós somos formados, além do temperamento, somos formados pelo caráter. O caráter, gente, é o conjunto de valores que nós trazemos dentro de nós. No caso do caráter, nós precisamos ter uma ação para trocar valores dentro de nós, ou seja, substituir valores que não estão em alinhamento com os princípios de Deus e viver efetivamente esses valores que estão no coração de Deus. Então, o caráter, gente, é literalmente os valores que nós temos, que eles podem ser trocados, substituídos, mas implica que eu e você tenhamos um esforço de entender que certos princípios que nós vivemos não são positivos e alterados. Ok? Então, nós vamos estar falando especificamente
quando nós falamos de quem nós somos, não colocando uma ênfase sobre temperamento, mas colocando uma ênfase sobre o nosso caráter, ok? Eu quero deixar um texto base para a gente começar a falar sobre esse assunto, né, sobre esse tema que é o ser versus fazer, que está no livro de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 22 e 23. E a palavra do Senhor diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto está falando de um tempo que Jesus estava ministrando muitos tópicos, falando de muitas maneiras, usando figuras de muitas maneiras, para falar sobre coisas éticas, ou seja, procedimentos nossos, como deve estar o nosso coração. Né? Ele fala um pouquinho antes desse texto, aí explicando com relação, né, que uma pessoa que tem um coração ruim, ele vai acabar gerando coisas ruins, uma pessoa que tem um coração que tem coisas boas dentro dele vai acabar gerando coisas boas. Então ele começa a trazer esse paralelo sobre o fruto, né? Quando ele fala, pelo fruto os conhecereis. Então como é que você sabe se uma pessoa é uma bênção ou não? Olha o fruto dela. É só olhar o fruto dela e você vai discernir se essa pessoa é uma bênção ou não é. Se essa é uma pessoa que você deve investir, na verdade, tempo para ajudá-la a ser uma bênção, ou é uma pessoa que você deve se afastar porque ela não produz nada de positivo, não vai agregar nada na sua vida, que é o fruto. E aí ele vem falando sobre isso até que ele chega nesse momento que ele está falando aqui de algumas pessoas que se posicionariam diante dele para falar, Senhor, Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Mas nós profetizamos em teu nome. Mas nós fizemos muitos milagres em teu nome. E, curiosamente, você olhando para uma pessoa que está falando isso, você fala, uau, esse cara ou essa mulher, essa pessoa deve ser uma pessoa super, né, assim, né, alinhada com Deus. E aí você olha a resposta de Jesus dizendo assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Gente, quando nós vamos falar sobre obras, e eu quero depois explicar um pouquinho para vocês com relação a isso. É claro que a Bíblia, quando relata sobre obras, ela está linkando obras que tenham a ver com o reino de Deus. Mas a nossa vida é formada por muitas obras. Tudo que nós fazemos de alguma maneira é uma obra. Algumas nós fazemos indiretamente, outras nós fazemos diretamente, ok? Mas o que eu quero deixar para vocês como introdução aqui, que vai chegar um dia onde eu e você estaremos diante do Senhor, é o dia de prestação de contas, e nesse dia as nossas obras, muitas que elas sejam, não serão uma justificativa para a ausência de santidade na nossa vida, para a ausência do caráter de Cristo em mim e em você. Amém? As obras não são um termômetro do meu relacionamento com Deus explicitamente. Porque nós vimos aqui Jesus falar sobre isso. Muito interessante desse texto é que você vai, quando você lê, e você pode ler o capítulo inteiro, você não vai encontrar Jesus virando para essas pessoas e desmentindo elas do tipo, não, o que vocês estão falando é mentira. Não. Jesus não fala nada disso. Na verdade, Jesus nem contesta o que elas acabaram de declarar. Ele nem contesta. Por quê? Porque veridicamente aquelas pessoas foram extremamente proativas. Foram pessoas que fizeram muitas obras, porém, são pessoas que andaram sem santidade. Foram pessoas que andaram sem um verdadeiro compromisso com o Senhor. E nessa hora haverá efetivamente uma separação entre aqueles que estão com ele e entre aqueles que ele vai dizer, apartai-vos de mim. Ou seja, olha, sai da minha presença, porque eu nem conheço você. Amém? E o fato de nós estarmos falando especificamente sobre o fazer e o ser, né, que reflete, uma coisa vai refletir na outra, ou seja, tudo aquilo que eu estou me tornando vai de alguma maneira refletir naquilo que eu estou fazendo, e é justamente nisso que nós vamos pontuar nessa noite. Eu queria que você ficasse comigo para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de aprofundamento sobre, né,
o ser versus o fazer, e especificamente usando esse texto onde nós vemos pessoas que tiveram muito resultado nas suas obras, mas não foram aceitas por Cristo. Amém? E eu quero começar falando para vocês, nosso primeiro tópico, eu quero falar sobre performance versus identidade. E eu quero usar um texto do livro de Apocalipse que vai explicar as duas coisas e o posicionamento de Deus com relação a esse nível de conversa que nós estamos tendo. O primeiro texto está lá em Apocalipse, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, e a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda com os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriu que eram impostores. Ok? Esse é o início desse texto, especificamente com, né, Deus falando ao anjo da igreja de Éfeso. Depois vou explicar um pouquinho desses detalhes com relação ao anjo, você vai compreender. Mas eu quero que você grave essa primeira etapa que ele fala. Então, ele vira para o anjo e fala: olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Mas lá no versículo 4 e 5 do mesmo capítulo 2, né, o texto continua assim: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a ti e tirarei o seu candelabro do lugar. Nós temos aqui uma mensagem de Cristo, ok? Porque quando você lê o livro de Apocalipse, é Jesus se manifestando e trazendo direções, explicações, trazendo revelações para João, que está lá na ilha de Patmos. E aí Jesus está falando de uma mensagem a ser enviada a um anjo, ok? Que é no caso aqui desse texto da igreja de Éfeso, que revela uma crise. Porque ele trata de 2 aspectos dentro de um mesmo momento. Ele fala: olha, eu vejo as suas obras. É um trabalho árduo, você é aplicado, você tem performance para fazer. Você realmente põe tudo e vai até terminar. Mas, por outro lado, você abandonou o primeiro amor. Não sei se você sabe, você entende o que é o primeiro amor. Gente, o primeiro amor, ele não quer dizer que ele acontece num primeiro momento e depois não existe mais, porque ele deve ser mantido, e nós já falamos algumas vezes sobre isso. O primeiro amor é a experiência que você tem com Cristo, é a experiência que você tem com Jesus, é a experiência que você tem com o Espírito Santo, gente. É uma experiência sobrenatural. E você é tocado de uma tal maneira que, de repente, mais nada importa à sua volta. Não importa mais nada. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem. Não importa se você está doente ou se você não está. Não importa se você tem um futuro ou se não tem. Não importa se as dificuldades vão vir sobre você. Você está tão apaixonado que tudo o que você quer é servir o Senhor, tudo o que você quer é permitir que Ele toque em você, transforme você, e você quer se submeter ao Senhor, não importa quanto custe. Esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Todo crente, em algum momento, passa pelo primeiro amor. Isso é um termômetro de que nós estamos entendendo, estamos sendo tocados pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos manter isso. E o que Jesus está falando aqui com relação, né, ao anjo da igreja de Éfeso é que aquelas pessoas tinham perdido o primeiro amor, tinham deixado de lado o primeiro amor. Estavam começando a fazer as obras, estavam sendo muito fortes nessas obras, mas estavam deixando uma coisa que é muito importante de lado, que a gente vê revelado no livro de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 30 e 31, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, ou seja, com tudo que você é. E o segundo mandamento é esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, quando Jesus vira para a igreja de Éfeso, para o anjo da igreja de Éfeso, e revela que eles estavam, né,
perdendo o primeiro amor, que ele tinha deixado o primeiro amor, significa que ele havia rompido com o maior dos mandamentos. Porque quando Jesus fala assim, não existe mandamento maior do que estes, então esses estão no topo dos mandamentos. E quando eu deixo de amar o Senhor, quando eu deixo de fazer as coisas por amor ao Senhor, quando eu deixo de me santificar por amor ao Senhor, então eu estou pecando, porque eu estou abandonando um mandamento principal que eu e você fomos chamados para cumprir nas nossas vidas. Então, Jesus explica que esse ministério da igreja de Éfeso era um ministério de alta performance. Tinha muitas obras, gente. Era investido muito tempo para que aquilo fosse produzido. Porém, tudo aquilo que estava sendo produzido não estava sendo produzido dentro de um amor ao Senhor, dentro de uma paixão ao Senhor. Eles haviam abandonado esse posicionamento. Mas aí você vai falar assim, poxa, mas aqui esse texto, né, que nós lemos de Apocalipse, Jesus está falando com um anjo da igreja. Bom, eu não sou anjo, então não deve estar falando comigo. Então, pera aí que eu vou trazer uma explicação para você muito interessante. Eu já falei em algumas oportunidades, né? A Bíblia, ela foi traduzida para nós, o Velho Testamento foi traduzido da língua hebraica e o Novo Testamento foi traduzido do grego. E essas palavras, assim como a língua portuguesa, às vezes você tem uma palavra que tem mais de um sentido. E você precisa entender isso no original para que você possa compreender, então, as escrituras de uma maneira mais profunda. Então, só para você entender, quando ele fala assim, ao anjo da igreja de Éfeso, essa palavra anjo, no original, no grego, é agelos. E essa palavra agelos, ela não necessariamente se limita a um ser sobrenatural, a um ser espiritual. Você tem outras traduções, ou seja, você poderia usar esta palavra agelos quando você fosse, por exemplo, se mencionar alguma coisa sobre um enviado de Deus. Um enviado de Deus não necessariamente precisa ser um anjo que veio do céu. Alguém pode ser enviado da parte de Deus para ser uma bênção na sua vida. Amém? E também quer dizer embaixador. Quantas vezes você escutou, se você não escutou, vai escutar hoje, que nós, os crentes, aqueles que amam o Senhor, somos embaixadores de Cristo na terra. A nossa nação não é aqui na terra. Nós estamos aqui, vivemos aqui, mas o nosso destino final não é aqui. Então nós somos embaixadores. Amém? Então essa palavra anjo no original, ela não necessariamente está se referindo a um ser espiritual. E nós vamos entender aqui que realmente não é, até porque a própria Bíblia, né, explica a Bíblia. Então, se você tiver, né, a curiosidade, o entendimento, tiver a vontade de descobrir aquilo que está na palavra, a própria palavra vai ajudar você a ter essa compreensão. E eu queria falar especificamente, dentro desse tópico que a gente está discorrendo, que em algum momento ali do texto é falado assim, a frase moverei do seu lugar o candeeiro ou o seu candelabro, ok? Então o que a Bíblia estava falando aqui? Que Cristo iria tirar a igreja que havia sido confiada, aquele mensageiro, aquele anjo, aquele agelos, iria tirar o seu candeeiro. Então lá em Apocalipse 1:20, a gente tem esse texto aqui. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, agelos. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui Jesus estava falando literalmente para aqueles que são os mensageiros das boas novas, ou seja, são aqueles que são líderes de um ministério de uma alta produtividade, mas que, porém, como esse ministério está misturado com pecado no meio dele, então Jesus vem advertir que se esse ministério e esses líderes não viessem a se arrepender desse pecado e a voltar ao primeiro amor, esse ministério seria arrancado deles, essa igreja seria arrancado deles. Aí você vai falar assim, mas Carlos, eu não sou nem pastor, nem líder de nada. Eu sou recém-convertido, ou nem me converti ainda. Estou assistindo essa ministração pela primeira vez, estou ouvindo falar dessas coisas, eu nunca li o livro de Apocalipse. Eu quero te dizer, existe uma lógica naquilo que Deus nos ensina, e eu quero aprofundar isso para você compreender que, embora Jesus estivesse direcionando, nesse caso, desse texto de Apocalipse,
direcionando para líderes, a palavra de Deus não é para líderes, mas para todo aquele que o ama. Lembrando que o ser versus fazer não se limita à liderança ministerial, mas abrange a todos nós que, de alguma maneira, através das nossas obras, diretas ou indiretas, estamos ou fazendo com que o nome de Cristo seja engrandecido, ou estamos fazendo com que o nome de Cristo seja, né, manchado. Ou seja, por conta dos meus maus procedimentos, por conta de coisas erradas que eu faço, com as pessoas sabendo que eu sou alguém que busca a Deus. E eu falo isso não como quem, não por causa dos nossos erros que podem acontecer ocasionalmente, ok? Mas porque deliberadamente andamos no pecado. Amém? Isso precisa ficar muito claro. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, mas existem aqueles que estão trabalhando e permitindo que o Espírito Santo trabalhe para serem melhorados. E existem aqueles que não querem ser trabalhados em determinada área e estão andando em pecado. Então, nós falamos aqui especificamente sobre liderança. Mas aí, como eu vou voltando ao tópico, né? O que isso tem a ver comigo, Carlos? Vamos falar sobre o segundo tópico? Sobre o chamado do líder ao liderado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Paulo estava escrevendo aqui uma carta a Timóteo, né, e dando essa ênfase, olha, se alguém procura, em algumas traduções você vai encontrar o episcopado, ou seja, se alguém está procurando uma liderança espiritual, se alguém procura ser um pastor, se alguém procura, né, ser alguém que vai, com proeminência, tocar nas vidas, ser um instrumento de Deus, implantar igrejas, se alguém almeja isso e for para o Senhor, é muito bom. Então, almeja uma coisa nobre, está almejando algo excelente. E quando eu falo isso, não quer dizer que as outras coisas que a gente faz, né, nosso trabalho secular, não tem importância nenhuma. Mas ele está dando uma ênfase especial para que todo aquele que quer trabalhar na obra e quer buscar uma posição de liderança, não pela liderança, mas para servir a Deus, essas pessoas estão almejando algo nobre. Continuando nesse mesmo capítulo, no versículo 2, ou seja, no versículo seguinte, né, Paulo fala assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Se você pegar esse capítulo de Timóteo, você vai ver Paulo dando algumas instruções, não apenas falando sobre o bispo, mas até falando sobre o diácono. E você vai ver que de todas as coisas que ele vai discorrer ali, e não são poucas, ele vai falar ali sobre 16 qualificações que tanto o bispo como o diácono, ou seja, todo aquele que quer servir a Deus, amém? Todo aquele que quer servir a Deus, ele está falando de 16 qualificações que essas pessoas que querem servir a Deus precisam ter. Dessas 16 qualificações, quantas você acha que são habilidades e quantas vocês acham que são caráter, que são necessidade de um caráter ilibado? Pois eu quero te dizer para você, das 16, apenas uma qualificação fala sobre habilidade, que é essa que nós lemos. Apto para ensinar, isso é uma habilidade. Ou seja, treinado, preparado, estudado, é uma habilidade. Todo o restante da descrição fala sobre caráter. Então eu pergunto para você, mais importante para uma pessoa é ter todas as qualificações, né, de estudo, treino, ou é mais importante que ela tenha um caráter ilibado, que ela tenha efetivamente o caráter de Cristo na sua vida? E é justamente sobre isso que a gente precisa aprofundar. Claro que o preparo, gente, é necessário. Claro que o preparo é importante. O preparo traz crescimento. Mas, se nós olharmos para os grandes ministradores e nos atermos apenas que eles são ótimos em oratória, mas são péssimos de vida cristã, ou seja, não andam com princípios de vida cristã, então quero dizer para você
que toda essa oratória não tem valor. Porque por mais que ele seja muito bom nas suas habilidades, mais importante é nós termos um caráter que isso vai permitir que nós possamos cumprir o nosso chamado. E é esse tópico que nós estamos falando agora. Uma das coisas que nós precisamos compreender definitivamente é que todos aqueles que em algum momento da sua vida têm uma experiência com Jesus, têm uma experiência com o Espírito Santo, e decidem a partir daquele dia entregar a sua vida a Ele, não apenas pensando nas bênçãos que vai receber, como muitas vezes tem ministrado aí algumas igrejas, falando só da bênção, mas falando muito pouco de posicionamento, de atitude, né? Mas todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor tem um chamado. Você pode até não saber qual é o seu chamado, você pode até duvidar que você tem um chamado, mas eu quero te dizer, você tem um chamado. Não é porque você não sabe, não é porque você não entende que você não tem. Só significa que você ainda não se aprofundou e não buscou conhecer aquilo que Deus quer para você. Mas todos nós temos um chamado de alguma maneira. Amém? E dentro desse chamado, gente, nós temos o fazer e temos o ser. Novamente, Jesus está pontuando. Mais importante é quem você está se tornando diariamente do que aquilo que você está fazendo ou está pretendendo fazer, independente que seja dentro do ministério ou fora. Amém? Eu queria falar sobre 2 textos. Um está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, e o outro está em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Lá no texto de Tessalonicenses fala assim: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o reino de glória. Então, vamos entender aqui. Exortando, consolando e dando testemunho. Quem deve fazer isso? Todo aquele que ama o Senhor. Para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Então, se eu preciso viver de uma maneira digna de Deus, eu preciso ter o caráter de Cristo. Caráter mais importante do que ação, do que fazer. Portanto, lá em Hebreus 3:1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Quem são os participantes do chamado celestial? Santos irmãos, todos aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Então, quem foi chamado? Todo aquele que ama o Senhor e entregou a sua vida a Ele. E todo aquele que foi chamado, Carlos, tem alguma função, tem algum propósito, tem alguma coisa que Deus quer fazer através dele? Todos, sem exceção. E se você não conseguiu discernir isso até hoje, é necessário que você busque o Senhor para você compreender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você não foi chamado apenas para herdar um reino de glória, de viver das bênçãos do Senhor, de ver milagres acontecendo, sabe, de ver coisas tremendas na sua vida, mas é através da sua vida. Você foi chamado para impactar o mundo à sua volta. Falar do caráter de Cristo não é falar para líder, não é falar para pastor, não é falar para bispo, não é para falar para líder de ministério, não é para falar para líder de célula. Falar do caráter de Cristo é falar para todos. Quando você pega o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, né, Paulo novamente escrevendo a Timóteo falando: e as coisas que você me ouviu falar na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis. E estes sejam também capazes de ensinar a outros. Ele estava falando aqui do princípio do discipulado. O que você ouviu de mim, passa para o outro. E esse outro que você passar, prepara ele para passar para o outro e assim por diante. Então, todas as pessoas que entregaram a vida ao Senhor são pessoas que têm um chamado e, portanto, é necessário que haja um caráter. E esse caráter deve ser formado de nós, que deve ser formado em nós, é o caráter de Cristo. Amém? É o caráter de Cristo, são os valores de Deus no nosso coração. Não importa, gente, qual é a sua posição hoje. Não importa se eu estou falando com um líder ou se eu estou falando com uma pessoa que acabou de se converter, com uma pessoa que acabou de entregar sua vida a Jesus. É muito importante você saber que a sua vida espiritual, né, ela vai depender da formação do seu caráter, né, em alinhamento com a vontade de Deus, em alinhamento com aquilo que Jesus espera de você. Por isso
que o como vai dizer muito sobre aquilo que está no seu coração. Como nós realizamos vai mostrar às pessoas à nossa volta, efetivamente, aquilo que está no nosso coração, e é exatamente sobre esse tema que eu quero discorrer no nosso último tópico, que é o serviço de honra. Por que nós estamos falando sobre isso? Carlos estava falando até agora sobre, né, é tão importante a gente ser mais do que fazer, e quando eu falo mais, não no sentido de que a gente vai apenas ser e não vamos fazer nada, é que quanto mais nós estivermos sendo transformados à imagem, né, e semelhança de Cristo, mais as nossas obras que devem acontecer vão estar alinhadas, vão estar direcionadas e vão estar motivadas da maneira correta. Então, o serviço de honra, gente, eu quero começar lendo um texto que está no livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 34b até o 35, que diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Jesus deixou claro em mais de uma ocasião, gente, que aquilo que está no coração do homem é que, eventualmente, em algum momento, vai atrapalhar a caminhada dele. Tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração, se forem coisas boas, vão produzir de um bom tesouro coisas positivas. Mas se nós trazemos dentro de nós coisas ruins, desse mau tesouro, vamos trazer coisas ruins. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Que dentro de nós podem haver coisas que estão enchendo o nosso coração e que eventualmente vão atrapalhar a nossa caminhada. Nessa nossa caminhada, gente, em algum momento, nós estamos testemunhando a Jesus. Nós não testemunhamos a Jesus apenas como nós vamos pregar a alguém, vamos pregar para alguém, quando vamos orar por alguém. Nós não testemunhamos Jesus quando nós vamos para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Hoje as pessoas estão usando mais as Bíblias virtuais, né? Mas já houve um tempo que as pessoas que você discernia o crente porque ele estava com a Bíblia na mão quando ia para a igreja. Hoje a gente leva o celular, a gente está meio que agente secreto. Mas, enfim, nós não testemunhamos a Cristo especificamente dentro do ministério, especificamente dentro da igreja. Nós testemunhamos a Ele de muitas maneiras. Não é pregando num púlpito, não é ensinando numa aula, não é ministrando numa célula, mas também quando nós estamos na nossa casa, quando nós exercemos princípios que estão no coração de Deus dentro da nossa casa, quando há respeito, quando há harmonia, quando há entendimento, nós estamos exercendo o testemunho de Cristo. Quando nós estamos, né, no trabalho, né, nos relacionando com as pessoas à nossa volta e de alguma maneira estamos, por causa do nosso posicionamento, por causa das nossas atitudes, nós estamos testemunhando a Cristo para aquelas pessoas que estão à nossa volta, por causa do caráter, por causa dos valores que nós vivemos. Isso é fundamental, porque lá em Tiago 2,17 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Então, todo o trabalho que o Senhor pode desenvolver dentro de mim e de você, para nos transformar, para sermos mais como Ele, isso deve produzir em nós obras, e eu pontuo isso para que a gente não fique imaginando que é mais importante quem eu estou me tornando do que aquilo que eu estou fazendo e, portanto, não vou fazer nada. Não. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Esse é um ponto muito importante dentro daquilo que nós estamos trazendo hoje, porque também há um número de pessoas que acreditam que porque por muito fazerem vão alcançar a salvação. A salvação não vem por aquilo que eu faço, porque não é pelas minhas obras, não é pelo meu poder. A salvação é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Mas não é porque a salvação é pela graça e não pelas obras que eu não devo praticá-las. Amém? E as nossas obras, gente, são muitas. Quando eu dou um copo de água para alguém que está sedento, quando eu levo um prato de comida para alguém que está faminto, né? Quando eu oro por alguém, eu trago uma palavra para alguém que está passando por um momento difícil, de alguma maneira eu estou agindo através, né, de obras. Porém, é muito importante que a gente discerna que estas obras, ou seja, a nossa performance,
não pode estar na frente daquilo que nós devemos estar nos tornando, daquilo que Deus deve estar trabalhando dentro da minha vida e da sua, para que a gente possa crescer, para que a gente possa andar em santidade, para que a gente possa quebrar vínculos. É necessário quebrar vínculos, sabe por quê? Não é um problema de perder a salvação, gente. É um problema de viver uma vida medíocre e chegar diante do Senhor no dia do tribunal de Cristo, o Bimá, que na verdade não é um tribunal para se falar sobre salvação ou perdição, mas para falar sobre galardão. É como se fosse o pódio, onde você sobe ali o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, sabe, o pódio de uma competição. Esse é o momento que nós vamos encontrar diante do Senhor. E naquele dia vão ter pessoas que passaram uma vida tão parca aqui, porque ou fizeram obras, né, que efetivamente não foram pela motivação correta, ou não fizeram nada, mas nada, que não vão ter lugar nenhum no pódio. Amém? Nós não fazemos pelo pódio, nós fazemos pelo Senhor, por amor a Ele. Amém? Lá em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu sempre falo aqui que esse tudo, no grego, significa tudo. Então, Carlos, nós não estamos falando especificamente do ministério dentro da igreja? Não estamos falando. Não estamos falando. Embora ele está incluído. Tudo que eu faço, eu preciso fazer de todo o meu coração, como se fosse para o Senhor. E se o meu coração estiver cheio dos valores de Deus, ou seja, o meu caráter estiver transformado, então aquilo que eu vou fazer vai ser aceito pela parte do Senhor. Aquilo que eu vou fazer vai trazer fruto, gente. Eu vou ser conhecido não pelo aquilo que eu prego e não por aquilo que eu aparento, mas eu vou ser conhecido pelo meu fruto. As pessoas vão ver o resultado da minha vida e vão ver em mim e vão ver em você a presença de Cristo. Não por fazermos muito, alta performance, mas por aquilo que nós somos, por aquilo que o nosso coração está cheio. Amém? Quando o que eu sou está tratado, está curado, está transformado, tudo aquilo que eu faço vai ser uma bênção e vai agradar o coração de Deus. E vai agradar o coração de Deus. Amém? Um serviço de honra é um serviço feito por um coração que honra a Deus. Não sei se você sabe, mas essa palavra honra, ela vem da antiguidade, que significa o peso em ouro. Ou seja, quando você queria honrar uma pessoa, você podia dar o peso dela em ouro, e isso era honra. Você imagina quão valioso é isso. Então, quando nós falamos de honra na Bíblia, você se lembre disso. É o peso da pessoa em ouro. Quando você vai falar em honrar a Deus, quanto valioso deve ser isso? Ou seja, quando eu entrego ouro para alguém, eu estou pegando um tesouro que é muito valioso para mim para dar para alguém. E é dessa maneira que nós devemos fazer com o Senhor. Dar o nosso melhor. O nosso melhor é um coração tratado. E a nossa disposição de amá-lo, de respeitá-lo, de submeter a ele. Amém? Um serviço de honra é aquilo pela qual todo aquele que ama o Senhor foi chamado. Um serviço de honra não é um serviço que visa tirar proveito de alguém. Um serviço de honra não é um serviço que visa tirar vantagem de alguma situação. Não visa enganar, mentir. Um serviço de honra não visa a autopromoção, o crescimento pessoal no sentido de se ter uma posição mais alta. Um serviço de honra é tudo aquilo que nós fazemos e o Senhor é engrandecido através disso. Jesus é engrandecido através disso. Amém? Eu quero fechar essa ministração falando que Jesus está extremamente interessado em quem você está se tornando ao longo dessa caminhada, para que tudo aquilo que você venha a fazer, tudo aquilo que você faça, seja para demonstrar amor a Ele, seja para demonstrar submissão, obediência a Ele e compromisso com o reino de Deus. Amém? Então é necessário que nós façamos obras. Nós podemos fazê-las de muitas maneiras, como eu falei aqui, mas mais importante é eu permitir
que o Senhor trabalhe no meu coração, para que as obras que eu venha fazer, não as faça apenas pela motivação correta, mas eu faça elas para que o nome dele seja exaltado. E assim, né, eu vou estar me tornando aquela pessoa que Jesus sonhou que eu fosse. Amém? Não se engane com relação a tudo aquilo que você pode produzir. Você pode produzir coisas em quantidade e ainda assim não estar agradando o coração dele. Então a mensagem dessa noite para a minha vida e para a sua é quanto nós estamos buscando no Senhor sermos transformados no nosso interior e a cada dia essa transformação produzir algum fruto. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu lidero, para os discípulos, para aqueles que estão mais próximos. Se as pessoas não podem ver em você nenhuma transformação, eu questiono a salvação. Se as pessoas não podem ver em você, né, alguma transformação, mudança, eu questiono a salvação de Cristo na vida dessa pessoa. Porque a salvação deve produzir em nós mudança. Ela deve produzir. Porque a salvação, ela vai gerar em nós cada vez mais proximidade, necessidade de Deus. Dentro dessa proximidade, dentro dessa intimidade, eu vou ser transformado dentro de mim. E essa transformação vai produzir efeitos à minha volta, vai produzir mudanças que as pessoas vão discernir na minha vida. Amém? Deus tem algo poderoso para a sua vida. Deus tem dias melhores para você. Deus quer que você experimente coisas realmente que vêm do alto. Deus quer curar as suas feridas, Deus quer trabalhar no seu interior. Não adianta você pensar que você mesmo vai conseguir resolver isso na sua vida. Isso é uma obra que vem do alto, isso é uma obra que vem do Espírito Santo agindo dentro da sua vida. E quando você entender isso e permitir que o Senhor venha trabalhar dentro do seu coração, você vai sentir, você vai ser impelido a estar fazendo alguma coisa para o Senhor, a produzir obras. E essas obras estarão na motivação correta, e essas obras estarão abençoando pessoas à sua volta, e estas obras estarão engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Eu não vim falar para você que não é importante fazer obras. Eu vim falar para você que primeiro você precisa ter um coração tratado, para que tudo aquilo que você venha fazer não seja baseado na performance, mas seja baseado no amor ao Senhor. Amém? E eu estimulo você a buscar a Deus, a cada vez estar mais próximo dele e abrir o seu coração e fazer uma autoanálise da sua vida, para que você possa entender aonde você está andando dentro do princípio e onde você está fora. E buscar dentro dos ensinamentos que estão na palavra valores que você possa agregar ao seu coração e você possa ser uma nova pessoa. E você possa produzir um fruto que alegre o coração de Deus. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Que você repetisse essa oração e repetisse ela com fé. Que você repetisse ela realmente crendo que é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você repetisse assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração, quero te entregar o meu ser, eu quero te entregar quem eu sou. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu és o Senhor que tem poder para mudar tudo. O Senhor tem poder para curar o meu coração, o Senhor tem poder para mudar o meu destino, o Senhor tem poder para alinhar o meu caminho. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego quem eu sou, como eu estou. E eu te peço, faz uma obra dentro de mim. Me ajuda a mudar o meu caráter. Acrescenta os teus valores no meu interior. Eu quero te seguir, eu quero te adorar. Eu quero que o teu nome seja mais importante do que tudo na minha vida. Eu quero te amar, como diz a tua palavra, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, com tudo o que eu sou. Me ajuda, cura o meu interior, me fortalece e faz através de mim
todas as obras que o Senhor quiser, porque não é pelas muitas obras, mas por aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através de mim. E eu te agradeço, Senhor Jesus. Te agradeço, Espírito Santo. Te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.